Quero abandonar-me em seu amor, enxergar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, enxergar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vai pedindo ao Espírito Santo que Ele possa vir em teu favor. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Já começou a esquentar no Espírito Santo? Começou a aquecer o seu coração? Você possa acordar o irmão do lado agora, ó. Já chegou, o Espírito Santo já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto minhas mãos, eu sinto minhas pés, eu sinto minha alma em todo o meu ser. Eu sinto minhas mãos, eu sinto meus pés, eu sinto minha alma em todo o meu ser. Aquele que caminhou, aquele que caminhou, está aqui, está ao meu lado, está aqui, está ao meu lado como um raio, como um raio caindo sobre mim. Me queima, 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 me queima. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma em todo o meu ser. Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas, está aqui, está ao meu lado, está aqui, está ao meu lado como um raio, como um raio. Te queima, 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 te queima. E agora que o Espírito Santo ele já chegou, já aqueceu o nosso coração, já nos acordou, não é? Vamos nos preparar para essa noite, para o que Deus
tem a nos oferecer com sua bondade e misericórdia. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração, derramada graça. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Há uma semente a germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração, derramada graça. Chuva de graça, chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Acredita que Deus, nesse momento, vem mandando graças nesse local. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama no altar, e os anjos eles vêm com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri, congrega, abala o inferno, dissipa o mar. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois será tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se do céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Deu para acordar? Acordou bem? Então vamos acalmando nosso coração. Se você puder colocar a mão no seu coração nesse momento, enquanto nós vamos nos preparando para o que aqui vai ser passado, que
você possa abrir a porta do seu coração, como o Papa Francisco diz, que você não abra, mas escancare a porta do seu coração para Jesus. E dizer para Ele: Senhor Jesus, como é bom, Senhor, te sentir perto de mim. Como é bom poder te levar aos meus irmãos. Como é bom poder aqui neste momento estar com meus irmãos, Senhor, para te louvar e te bendizer, para aprender um pouco mais, Senhor, para ter intimidade contigo. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom, Senhor. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Ainda nesse clima de oração, de olhos fechados ainda, agradece a Deus porque você está aqui. Vá dizendo ao seu Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor, Senhor. Obrigado pela tua graça maior sobre mim. Obrigado, Jesus, pela graça de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor me concede. Obrigado, Jesus, pelo dia que eu tive hoje. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque sem a tua presença nós não somos nada, Senhor. Eu queria chamar Denis aqui agora, que você possa impor suas mãos sobre ele, para que a gente reze, consagrando ele à Virgem Maria, colocando tudo aquilo que vamos ouvir na noite de hoje no coração da Virgem Maria. Vai agradecendo, né? Vai intercedendo por ele. Coloque ele no colo da Virgem Maria com as suas palavras, com a sua oração. Sim, Senhor, nós te apresentamos o teu filho, te apresentamos, mãezinha querida, o teu filho, teu servo amado, teu eleito. Sim, Senhor, para que a graça de Deus esteja sobre ele, sobre tudo aquilo que ele vai falar, aquilo que nós vamos ouvir. Sim, Senhor Jesus, que gere fruto em nosso coração, para a nossa caminhada, para a nossa edificação da igreja, para o nosso crescimento na fé, para a confusão do demônio e para a maior glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria me apresentar, né, porque provavelmente possa ser que nem todo mundo me conheça. Como o Wendel disse, meu nome é Denis, eu faço parte hoje da comunidade de Aliança Sal e Luz, aqui em São Lourenço da Mata.
essa comunidade ela tem como carisma, como desejo vocacional, formar pessoas na doutrina da igreja e também na vida pessoal, social. Esse objetivo, primeiramente, quem tem de receber as formações somos nós, os membros da comunidade. Isso para quê? Para se vangloriar? Não. Para viver de maneira melhor e mais consciente a nossa fé. Então o objetivo é esse. A espiritualidade da comunidade é uma espiritualidade da RCC, né? Renovação Carismática Católica. Mesmo a gente não estando ligada diretamente à comunidade, mas a espiritualidade é da mesma fonte, né? A gente tem a mesma fonte de espiritualidade. Sou casado, né? Minha esposa Rosemary tem uma filhinha de 1 ano, completou 1 aninho agora no 1º de março, e pode sentar. E é uma graça de Deus, né? Um presente de Deus para a minha vida, tá certo? Pronto, apresentado, vocês receberam aí uma folhinha, né? Ou melhor, 2 folhinhas, que é sobre o que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Primeiro eu queria dizer para você que você não vai sair daqui expert nesse tema. O objetivo da Escola da Fé é trazer para você um desejo de se aprofundar nos temas abordados. Até mesmo porque os temas que são abordados em 1 hora, ou um pouquinho mais de 1 hora, não tem condição alguma da gente findá-lo, né? Acabá-lo, terminá-lo. Então, é só para que você desperte e, despertando, você possa procurar conhecer mais intimamente o que vai ser apresentado. Esse livro aqui que está na minha mão, né, é o Compêndio do Vaticano II. Todos os documentos, homilias dos papas nas missas, no concílio, tudo está aqui dentro. Então, o que a gente quiser aprender sobre o Concílio Vaticano II, tem nas livrarias católicas, é só comprar e ler. Tá certo? Então, está aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre uma Constituição que foi aprovada no concílio. Eu trouxe esse livrinho aqui, que eu comecei a ler, né? Ainda não terminei, porque a gente vai lendo, aí depois vai ler outra coisa que está precisando para um momento fazer uma partilha, e acabei não lendo tudo. O Banquete do Cordeiro, a Missa segundo um Convertido, de Scott Hahn. Não sei se vocês conhecem. Ele é um ex-calvinista que se converteu assistindo a missa em uma capelinha escondido dos protestantes, porque ele queria conhecer a missa e o propósito principal era para criticar ou para falar algo contra os católicos quando ele fosse fazer as suas pregações ou as suas missões. E de repente esse homem se apaixonou pelo que viu e não conseguiu deixar de ir à missa. Começou a ir à missa todos os dias, né? E indo à missa todos os dias, aí foi que ele se apaixonou ainda mais e não conseguiu mais ficar lá no calvinismo, que ele era calvinista das igrejas reformadas, né? Reformada não, né? Revolucionárias, que a gente não pode chamar isso de reforma. Isso foi uma revolução, uma revolta contra a igreja. Então tá aí, a folhinha, a gente vai, provavelmente deve estar se falando de concílio nessa característica de documentos, começando hoje. Então, o que é, né, um concílio? Eu coloquei aqui, a gente vai tratar sobre a Constituição Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia. Essa Constituição fala sobre a liturgia da igreja, né? E a gente vai ver aí aos pouquinhos. O que é um concílio ecumênico? Eu coloquei aí uma definição que a igreja mesmo nos apresenta.
É uma reunião de todos os bispos da Igreja Universal. Essa Igreja Universal não é a igreja de Edir Macedo, tá certo? Igreja Universal é a igreja lá onde o Papa é bispo. Bispo de Roma, e como o Papa é bispo da Igreja de Roma, a Igreja de Roma é a Igreja Universal, onde todas as dioceses estão inseridas nela. Então, a Igreja Universal é toda a igreja de todo o mundo, é a Igreja Universal. Por isso, católica significa universal. E tem as igrejas particulares, que são as dioceses ou arquidiocese, né? E tem as comunidades paroquiais, que é onde a gente se encontra. E se a gente for descendo mais um pouquinho, tem as capelas, né? Nas comunidades, abaixo ainda da paróquia, que estão ali formando a comunidade paroquial. A palavra ecumênico significa literalmente o mundo habitado, ou seja, universal. Aquilo que eu acabei de explicar. Então, se vai ter... Eu vou me mexer muito não, senão o Val vai sofrer ali, né? Eu vou tentar fazer o possível para ficar aqui. Então, quando se realizou os concílios ecumênicos, se realizou com a Igreja Universal, ou seja, toda a igreja, os bispos de todos os lugares do mundo. Quantos concílios já tivemos na igreja? Quantos concílios já tivemos? Alguém sabe? 21? É? Mais alguém? Quantos concílios nós tivemos? Eu engoli aqui, eu ocultei uma palavrinha aqui já para dar uma casquinha de banana. Quantos concílios tivemos na igreja? 22 concílios. Agora, ecumênico, 21. Né? Eu coloquei de propósito para ver se alguém... 21 concílios ecumênicos. O concílio, né, que foi o primeiro na igreja, foi o concílio de Jerusalém, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se eu não estou enganado. Onde Tiago, o bispo de Jerusalém, Pedro, o apóstolo Paulo, e se eu não estou enganado, Barnabé, decidiram sobre alguns pontos para que alguém pudesse ser católico, cristão católico. Os judaizantes diziam que se um católico, se um pagão se convertesse ao cristianismo, tinha que se submeter à circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão? A circuncisão está lá no capítulo 17 de Gênesis, aonde Deus faz aquela aliança com Abraão e diz, olha, a criança depois de 8 dias de nascido, será circuncidado o seu prepúcio, aquela pelezinha do órgão masculino, aquela que cobre a cabeça do órgão genital masculino, era puxada aquela pele, cortada, fazia uma cisão, aquela cisão ficava em forma de círculo, por isso circuncisão, e ela formava-se ali uma aliança na carne. Aí a igreja, o apóstolo Paulo dizia que não precisava da circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. E a igreja vai ver que o batismo é a nova circuncisão. Certo? Então o primeiro concílio da igreja foi para tratar disso. E também tratou sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, que era para se abster, não comer carne sacrificada aos ídolos, e nem comer animal que morresse, que fosse morto de maneira de morte sufocada, né? Então tem isso aí, e também as uniões ilegítimas, ou seja, matrimônios que não eram matrimônios, eram outras coisas, e que deveria ser resolvida aquela questão. Agora, os concílios ecumênicos foram 21, né? E a palavra ecumênico, a gente já ouviu, é universal. Certo? O Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. O que quer dizer isso? Um concílio pastoral. Os outros concílios, os 20, né? Os 20 concílios que tivemos, que a igreja teve antes do Concílio Vaticano II, foram concílios doutrinários, concílios dogmáticos. Ou seja, concílios que era para resolver questões a respeito da doutrina.
Por exemplo, concílio de Niceia, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla, Constantinopla II, e assim vai, sucessivamente, até chegar o concílio Vaticano I. Era para tratar de doutrina, definir doutrina. Nos primeiros concílios se definiu o quê? Deus é trino. Jesus é Deus, aí foi se tratar sobre, não vou entrar em detalhes, se tratar sobre a pessoa de Jesus, se Jesus é Deus, se é a natureza humana e a natureza divina, se uma subjuga a outra, essas coisas desse gênero. O Espírito Santo, se eu não me engano, foi em Calcedônia. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da Trindade, aí se decidiu também isso. Então, os 20 concílios antes do Concílio Vaticano II, todos eles foram doutrinários, foram dogmáticos, para tratar de doutrina. A igreja dizer isso aqui se crê, isso aqui não se crê. Isso é heresia. Né? Houve uma ruptura na igreja em 1054, quando a igreja do Oriente se separou da igreja do Ocidente. Aí as igrejas ortodoxas separaram da igreja de rito oriental, né? Ocidental. Mas isso aí também é outro tema que provavelmente deve se falar, ou já se falou aqui na Escola da Fé, mas futuramente deve se falar dessa questão do primeiro cisma da igreja. Mas eu queria dizer para vocês por quê. Falar sobre isso um pouco. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, existem algumas outras igrejas que também são Católica Apostólica Romana. Por exemplo, a igreja de rito maronita, a igreja copta, a igreja... não estou lembrando agora todas. Eu sei que são 21 igrejas que ainda estão em comunhão com a igreja católica, que tem o Papa como cabeça da igreja, né? Mas são outros ritos. Não sei se vocês acompanham a Canção Nova, mas tem uma missa, se eu não me engano, é Padre Adriano Zondonar, se eu não me engano, que celebra uma missa em rito maronita, né? Não sei se vocês já viram, que tem Nossa Senhora do Líbano, se eu não estou enganado, é na igreja Nossa Senhora do Líbano. Então é uma igreja um pouquinho diferente, é uma liturgia um pouquinho diferente, mas faz parte, está em comunhão com a nossa igreja. A duração do Concílio Vaticano II foi de 62 a 65. Então tivemos aí quantos anos de concílio? 3 anos de concílio. Então isso aqui que está na minha mão e que eu posso ler agora bem facilmente, com um acesso bem favorável, durou 3 anos com mais, se eu não estou enganado, foi mais de 2.000 bispos, eu não sei, né? Mas são muitos bispos debatendo sobre como apresentar a doutrina da igreja para o mundo moderno. Aí muitas vezes alguém como eu ou você ou qualquer um de nós pega o compêndio, começa a ler o compêndio, começa a interpretar, feito os protestantes que interpretam a Bíblia de acordo com a sua vontade, aí começa a interpretar ali de acordo com a vontade, sem estar dentro do espírito do concílio, e começa a dizer que o concílio não valeu. E tem gente que chega a dizer que existe uma igreja antes do concílio e uma igreja pós-conciliar, como se a igreja de Cristo se dividisse em 2 igrejas. Se a gente for pegar e aceitar a igreja antes do concílio, ou alguns liberais que dizem que a igreja começou a ter vida depois do Concílio Vaticano II, aonde fica toda a história da igreja? Principalmente se tratando daquilo que foi a época da cristandade, onde a igreja católica era católica de fato, era universal. E todo mundo era conduzido pela moral e pela fé da igreja. Então a gente não pode pegar 1.500 e quantos anos, até 65, dá um bocado de ano, né? A gente não pode pegar isso tudinho e jogar para trás e dizer não serve mais. Ou pegar o concílio de 3 anos que a igreja do Brasil hoje vivencia e dizer assim, também não serve. Não serve, não tem serventia. Não. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. Então ele não tinha como essência do concílio objetivo nenhum de trazer uma doutrina nova.
ou de definir alguma doutrina. Era a doutrina de sempre para ser apenas apresentado com uma linguagem nova. Agora, essa linguagem nova é mal interpretada. Essa linguagem nova também pode ser de maneira realmente de livre e espontânea vontade, usada de má gosto. Tá certo? Então, os papas que foram os papas conciliar, foi João 23, São João 23 hoje, né? Que convocou o concílio, que governou a igreja de 1958 a 1963. Então, João 23, olhando para o mundo moderno, disse: nós precisamos apresentar a doutrina de sempre ao homem moderno, em uma linguagem acessível, que ele possa compreender os mistérios da igreja, a doutrina da igreja, integralmente, sem tirar ou sem acrescentar nada, numa linguagem que ele possa experimentar essa doutrina e trazer para a vida e vivê-la. O Papa que terminou o concílio, porque São João 23 morreu antes de concluí-lo, foi o Papa Paulo VI, que reinou, governou a igreja de 1963 a 1978. Então, esses dois papas, inspirados pelo Espírito Santo, porque o Concílio Vaticano I foi um concílio que definiu a infalibilidade papal. Aonde dizia, o concílio disse, porque o Concílio de Trento refutou isso da reforma, que a reforma dizia por meio de Lutero que o Papa era falível com relação à fé e moral. E o Concílio de Trento disse que não, que era infalível. E o Concílio Vaticano II veio retomar, o Concílio Vaticano I veio retomar isso, porque o que tinha sido definido no Concílio de Trento estava sendo esquecido. Então, se eu acredito que o Papa é infalível, e quando aqui diz infalível, não é que o Papa não peca. São João Paulo II, por exemplo, se confessava toda semana. Então significa dizer que ele é falho, no sentido de que ele é também pecador. Mas quando o Papa, entre aspas, eu vou usar esse termo para que você possa entender, quando o Papa senta na cátedra de Pedro para definir algo da doutrina, para dizer algo dali, revestido da autoridade de Cristo, aí ele é infalível. E um Papa jamais vai desdizer ou desmentir ou dizer que o Papa anterior ensinou algo errado. Por exemplo, São João Paulo II disse: com a autoridade que Cristo me concede, eu defino, está definido, o sacerdote jamais se casará. O padre jamais será um homem casado. Então, se por um acaso o Papa Francisco ou o outro que vier disser a partir de agora o Papa pode casar, o padre pode casar, aí ele vai estar indo contra algo que o outro Papa, ou seja, um dos dois errou. Mas se existe uma infabilidade a respeito disso, então o Papa jamais irá se contradizer. Tá certo? O assunto principal do Concílio Vaticano II, eu já falei, mas eu vou ler aqui, diz assim: apresentar ao homem do nosso tempo a verdade de Deus pura e integral, contida na doutrina da Igreja de Cristo, de uma maneira que ele possa compreender e aceitar esta verdade. Então era esse o objetivo do concílio. O espírito do concílio era esse. O espírito do concílio não era fazer algumas coisas que começou a se fazer na igreja depois do concílio, principalmente na liturgia eucarística. Né? A Constituição Sacrosanto Concílio, ela fala de alguns pontos da liturgia. Primeiro,
natureza e importância da liturgia na vida da igreja. A liturgia na vida da igreja é essencial. Uma igreja sem liturgia não é igreja. Se você for, por exemplo, a um terreiro de macumba, você vai ver que lá existe uma liturgia. Existe a hora certa de tocar o tambor, existe a hora certa do santo lá, né? Santo entre aspas, baixar. Aonde você for, existe uma liturgia. Menos nas igrejas protestantes, essas novas, né? As neopentecostais. Porque as igrejas mais antigas, como a luterana, por exemplo, e a anglicana, elas têm uma certa liturgia. Mas não é a liturgia da Igreja Católica. É uma liturgia, mas não é a liturgia da Igreja Católica. Existe uma diferença muito grande, tá certo? A obra da salvação. Jesus foi enviado pelo Pai. Então aqui, só para vocês entenderem o que está dentro da liturgia da igreja. A obra redentora, o envio de Jesus ao mundo e todo o projeto salvífico de Deus, toda a economia, não sei se vocês já ouviram isso, essa palavra economia da salvação, toda a economia da salvação está contida nesse projeto salvífico de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E isso está dentro da liturgia. Assim como o Pai enviou Jesus, e enviou para quê? Para nascer no nosso meio, para crescer no nosso meio, para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino, para morrer na cruz, para ressuscitar e para nos salvar. Né? A obra da salvação contida na igreja pela liturgia. Como o Pai enviou Jesus, ele envia seus apóstolos para pregar o Evangelho, que vai além da fala, mas flui da liturgia. Ou seja, Scott Hahn, que eu trouxe o livro, eu gostaria que depois vocês, quem não leu, comprasse, né? Scott Hahn, ele viu o Evangelho. Se você ler esse livro, ele falando do relato da conversão dele, ele diz que ele viu o Evangelho, não somente o Evangelho, mas também todo o Antigo Testamento e principalmente o Apocalipse na missa. Tintim por tintim. As vestes do sacerdote, a maneira que o sacerdote entra na assembleia, no altar, a maneira, a referência, o incenso, o glória, o Cordeiro de Deus, tudo que Jesus realiza em vida, dentro da missa está contido. E a gente não vê se a gente não conhecer o que nós estamos celebrando. Conhecendo, a gente pode ver isso tudo. E celebrar de maneira ativa e participativa. E depois eu vou chegar nesse participativo, porque a gente pensa que participar da missa vai além de conhecer e de viver o mistério. E às vezes aí começa até a fazer coisas que, né? Val deu uma risadinha ali, acho que Val já entendeu. A liturgia na terra e no céu. Na liturgia da terra, participamos de certa maneira da liturgia do céu. A cidade santa, a Jerusalém do Alto. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Então veja, aquilo que Scott Hahn também diz no livro dele, ele diz que quando ele estava diante do altar, vendo a consagração, vendo ali a parte, aquele momento ali da liturgia eucarística, aquele momento ali mesmo da consagração, o sacerdote recebe ali as oferendas, impõe as mãos, faz todo o rito ali da consagração. Ele disse que ali ele conseguia ver a missa que é celebrada no céu no Apocalipse. Quando ele diz que vê o Cordeiro, capítulo 5 do Apocalipse, eis que no céu, de lado do trono do Altíssimo, estava o Cordeiro de pé como que imolado. E ali diz que os anciões, os
patriarcas, os profetas e todos aqueles que já estão na glória, começa a se curvar diante do Cordeiro e dar glórias ao Cordeiro, glorificar o Cordeiro, exaltar o Cordeiro. E ali a gente vê. Se você lê o Apocalipse pensando na missa, você vai conseguir entender esse paralelo. Para explicar, fica um pouquinho difícil, porque só se a gente fosse pegando as partes do Apocalipse e fosse ali mostrando paralelamente com a missa. Mas leia o Apocalipse. Existe um mito muito grande a respeito do livro do Apocalipse, como se o livro do Apocalipse fosse um cristão que lesse, ele ia terminando indo para o inferno. Não, meu irmão. Se você ler o livro do Apocalipse, aí é que você vai desejar o céu, porque você vai ver a liturgia do céu aqui revelada para nós. Aqui na terra revelada para nós. Você vai ver a missa. O banquete que nós celebramos hoje com o desejo de celebrá-lo lá. E assim, quando a missa está acontecendo, os anjos e os santos da igreja triunfante celebram conosco. Quando nós cantamos o Cordeiro, ou quando nós rezamos o Cordeiro, eles rezam conosco. Quando nós ali dizemos que Jesus é o nosso Senhor, que nós glorificamos meu Senhor e meu Deus, e tantas coisas ali que a gente vai vendo na missa, se você for imaginando, pensando direitinho, você vai ver que o céu participa, né? Se eu não me engano, foi Santa Faustina, ou foi, eu não lembro agora, que dizia que quando se celebrava a missa, ela quando estava na missa, e ela viu o sacerdote celebrando a missa, ela disse que via Jesus no Padre e via os santos e anjos ao redor do altar. Então esse é o mistério. Nós, de uma maneira ou de outra, nós já participamos da liturgia celestial. É isso que o concílio quer também apresentar para nós. A liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja. A missa é a vida da igreja. Sem a missa, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu uma encíclica sobre a Eucaristia, e o nome agora, no latim, o título eu não vou lembrar, né? Mas é sobre a Eucaristia. Ele vai dizer que a missa, ou melhor, ele vai dizer que a igreja nasce da Eucaristia e se alimenta da Eucaristia. Por quê? Porque Jesus, antes de ser sacrificado no altar da cruz, ele celebra aquele sacrifício da cruz em forma de ceia. Aquela liturgia que Jesus realiza com os apóstolos na chamada última ceia, né? Última ceia dele em vida. Mas por isso ele disse: eis que eu desejo ardentemente voltar a comer deste fruto com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, lá nós iremos participar daquela mesma missa que Jesus celebrou. Né? Então, a missa nasce disso. Ou melhor, a igreja nasce disso, da missa. A igreja nasce e se alimenta da Eucaristia. Sem Eucaristia, não haveria igreja. Haveria comunidades eclesiais de base, que é como essas comunidades protestantes, né? A formação e participação litúrgica, aqui eu vou correr um pouquinho, que eu não sei quanto tempo eu tenho, mas isso aqui não é tão fundamental para nós, mas eu queria falar dele porque a Constituição dogmática, ou melhor, a Constituição Sacrosanto Concílio, diz que existe essa necessidade para com aqueles que vão ser sacerdotes. A necessidade da formação. Para todos os fiéis participarem consciente e ativamente da liturgia. Então, é necessário uma formação. Nós precisamos ser formados a respeito daquilo que é a liturgia eucarística. Porque muitas vezes, e de diversas maneiras, a gente começa a criticar alguns padres que têm alguns excessos litúrgicos. E nesses excessos a gente começa a condenar e a criticar. Mas também nós, leigos, cometemos muitos excessos.
Muitos, não são poucos. A começar das nossas vestes, dos nossos comportamentos, dos nossos cacuetes na missa, né? Existem muitos cacuetes nossos na missa, que não é próprio para a missa. Até eu escutei uma expressão, mas é muito forte, mas porém é verídica, né? A respeito de bater palmas na missa, por exemplo. Alguém pergunta, se você estivesse diante de Jesus pregado na cruz, você bateria palmas ali, como você faz na missa, se sacudindo, dançando, né? Olhe para Nossa Senhora, olhe para a esposa de Cleofa, olhe para Maria Madalena e olhe para João, o discípulo amado, de pé diante da cruz, e veja a maneira que eles contemplam a liturgia que é celebrada na missa. Nossa Senhora está ali sofrendo com Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, eu desejo completar em minha carne as dores de Cristo. E tantos santos fizeram isso, né? Os professores de liturgia devem ter sido formados em um instituto especializado, para só assim darem aula em seminários, nas faculdades de teologia e nas casas de religiosos. Por quê? Porque eles têm que ser formados em um instituto especializado. Porque se não for alguém que conheça a liturgia, pode começar a ensinar coisas que não é da liturgia. Se um seminarista começar a pensar que a missa é somente um banquete, eu estou dizendo é somente um banquete porque o sacrifício hoje celebrado é em forma de ceia, mas é sacrifício, incruento, mas é sacrifício, né? Então, se começar a pensar que é somente um banquetezinho, aí vai acontecer os excessos que acontecem. De padre querer celebrar até com pipoca em cima do altar, com outras coisas, com pessoas vestidas de outras maneiras, né? Tá certo? Então, é preciso alguém que conheça a liturgia, que viva a liturgia e que se celebre a liturgia da maneira que o missal pede. Eu vou falar daqui a pouco do missal de Paulo VI, mas o missal, ele tem uma ordenância de como fazer. Letras vermelhas dizendo como fazer e letras pretas o que deve ser feito. E eu não posso passar nem de uma nem de outra. Se eu passar, quando eu digo o padre, né? Se o padre passar, ele já está colocando coisa deles. E Jesus disse assim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Se passar disso, vem do maligno. A missa é um ato de Jesus Cristo. E o padre é persona Cristo, pessoa de Cristo. Ele não pode querer fazer o que Cristo não fez. Ele tem que fazer o que Jesus fez, né? A formação litúrgica dos candidatos, isso aqui já foi, não foi? A formação litúrgica dos candidatos ao sacerdócio, os clérigos devem receber uma formação que os introduza no espírito da liturgia. Pronto, era isso que eu estava falando anteriormente. Se um jovem seminarista e depois futuro padre não receber uma formação litúrgica, e aqui, gente, a Sacrosanto Concílio, ela não foi unicamente e tão somente para a liturgia eucarística, foi para toda a liturgia da igreja. A gente um pouquinho mais para frente vai chegar nisso. Se ele recebe uma formação que não o introduz dentro do espírito da liturgia, ele vai começar a fazer coisas que não é da liturgia. A gente vai passar aí um vídeo, e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre essas questões da liturgia. Daqui a pouco eu digo a Val um ok para ele colocar o vídeo. Eu só queria falar de esses 3 pilares da missa, né? Os 3 pilares da missa. O primeiro, o sacerdote é diferente do povo. O sacerdote precisa entender que ele é sacerdote.
O povo, a assembleia, nós somos um povo sacerdotal. Participamos pelo batismo do sacerdócio de Cristo, mas é um sacerdócio extraordinário. Por exemplo, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Por quê? Porque o ministro ordinário, ordenado, né, e é aquele que celebra a Eucaristia, é o presbítero. Então, a gente precisa entender isso. O padre precisa entender que ele é diferente do povo e o povo precisa também saber que é diferente do padre. Porque senão, se a gente não entender que nós não podemos fazer as vezes do padre, quando o padre for dar a bênção, é um exemplo bem pequeno, mas para a gente entender, quando o padre vai dar a bênção final, quando o padre diz assim, a nossa proteção está no nome do Senhor, aí o povo responde, que fez o céu e a terra. Nos abençoe o Deus que é, aí o povo na frente do padre, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Quem dá a bênção é o padre, é o sacerdote. E nós concluímos ali, né, dizendo, assim seja, amém. Às vezes o padre pega ali na doxologia, né, com Cristo, por Cristo. Se ele parar, a assembleia celebra. Porque todo mundo, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Não, gente, ali é do padre. Ó, esse jornalzinho, eu não gosto muito dele, não. Mas ele coloca para nós qual é o papel do padre e qual é o nosso. Porque a gente fala muito dos excessos dos padres. Que os padres celebram errado, que os padres estão celebrando aquilo que não é para celebrar e coisa e tal. Mas e nós? E nós, né? Esse é o primeiro pilar. A gente precisa saber qual é o nosso lugar e qual é o lugar do sacerdote. E o sacerdote também tem que saber isso. A presença de Cristo é real. Transubstanciação. Lutero dizia que era consubstanciação. Ou seja, quando se celebrava a liturgia, Jesus se fazia presente com o pão e o vinho. A Igreja Católica diz que é transubstanciação. Pelo poder do Espírito que era pedido pelo padre ali, como que fosse o próprio Cristo, e é o próprio Cristo que celebra, pedindo o Espírito Santo para que aquela oferenda se torne em corpo e sangue. Aí, quando o Espírito Santo, aquele sininho que nos ajuda a ajoelhar, quando o Espírito Santo desce, pelo poder que há na liturgia, porque a liturgia tem esse poder de fazer presente aquilo que foi realizado lá atrás com Jesus. Nesse momento, se torna corpo e sangue de Cristo. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa sem precisar assinar, eu acredito que muitos padres já dizia e diria que não acredita que Jesus está vivo e presente na Eucaristia. E eu estou dizendo isso porque a gente vê a maneira que se celebra. E pela maneira que se celebra a gente consegue perceber. E pelo amor de Deus, eu não estou aqui julgando consciência de ninguém. Porque a consciência, somente Deus pode ir lá. Mas os atos demonstram muito disso. A maneira que se trata o Santíssimo ao tirá-lo do sacrário ou pôr no sacrário, mostra isso para nós. E a gente não consegue ver outra coisa senão perdeu a fé. Celebra como se estivesse celebrando um banquete somente. Uma ceia, como as igrejas protestantes celebram. Um símbolo, mas não é um símbolo. Porque Jesus disse lá no capítulo 6 de João, você pode ler todinho, tem um discurso ali, Jesus falando sobre o pão do céu. Ele diz, isto é verdadeiramente o meu corpo e é verdadeiramente o meu sangue. Ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Vou abrir uma brecha aqui, né? O livro aqui do convertido, Scott Hahn, com relação a essa presença de Jesus. Santo Inácio, no ano 107 depois de Cristo, ele precisou aquilo que o apóstolo Pedro diz: vocês precisam estar prontos para dar testemunho da razão da vossa fé. E o imperador perguntou a ele o que era que a Igreja Católica celebrava, porque foi acusada de canibalismo. Porque dizia, olha, os cristãos eles estão comendo a carne do tal Jesus e bebendo o sangue do tal Jesus. Aí o Império Romano disse, canibalismo. E aí já ia começar a atacar a igreja de maneira ainda mais pesada. Aí Santo Inácio escreveu dizendo assim, né? Eu não vou ler aqui como ele coloca, vou ler só a parte que está também no Catecismo da Igreja, ele dizendo o que era a liturgia eucarística. Ele diz assim: no dia que se chama do sol, ou seja, o dia que se chama do sol, o domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se lê, enquanto o tempo é permitido, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, ou seja, aquilo que está no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Quando o leitor termina, o presidente, o bispo ou o padre, faz uma exortação, a homilia, e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Aí as preces dos fiéis, o credo, né? E por todos os outros espalhados pelo mundo interior. Aquela rezar pela igreja, rezar pelo mundo. Suplicando que nos conceda, já que conhecemos a verdade, ser encontrados por nossas obras como homens de boa conduta e observantes do que nos mandaram, e assim consigamos a salvação eterna. Terminadas as ações, nos damos mutuamente o ósculo santo. Aí aqui é a questão do momento da paz, que foi tirado porque virou uma baderna depois do concílio também, né? Alguns lugares tirou, outros ainda, por exemplo, Padre Severino deixa para o final da missa e Padre Valdemir faz ali no momento, né? O ósculo da paz. Depois aquele que preside, o presidente, o padre ou o bispo, depois aquele que preside aos irmãos depois àquele que preside aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-as, ele louva e glorifica ao Pai do universo, através do nome de seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças, em grego, Eucaristia, por ter-nos concedido esses dons que dele provém. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Aquele amém que nós aqui também, amém, amém, que é outro excesso, né? Depois que o presidente deu a ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água, sobre os quais se pronunciou a ação de graças, e os levam aos ausentes. Ou seja, dá para ver aqui nitidamente que é a missa, né? Como a gente conhece, com pequenos detalhes um pouquinho diferentes. Então, deixa eu correr aqui. Então, é Jesus que está. É Jesus. Não é um símbolo. Quanto tempo eu tenho, Val?
O terceiro pilar, né? É oferecido o sacrifício de Cristo. O Calvário se faz presente. É oferecido o sacrifício de Cristo. O Calvário se faz presente. Não é somente ceia. É sacrifício em forma de ceia. É sacrifício em forma de banquete. Porque a gente come. Mas esse sacrifício é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício do Calvário realizado. Agora eu queria, gente, que vocês entendessem uma coisa. Alguém conhece a história dos discípulos de Emaús? Lá em Lucas, se eu não me engano, 24, 2 discípulos que iam caminhando, Jesus chega no meio deles depois de ressuscitado, começa a conversar com eles, e ele diz, olha, você é o único que não conhece o que aconteceu aqui em Jerusalém, na Galiléia, blá, blá, blá. Aí Jesus vai ali e explica a Sagrada Escritura todinha para eles, e depois que explica, quando vai chegando na casa, Jesus, por eles pedido, né, solicitado, Jesus ali celebra de novo a Eucaristia com ele, pega o pão. Quando Jesus faz aquilo que fez na Santa Ceia, eles despertam e percebem, é o Senhor. E ele diz, por isso ardia, eu estou todo arrepiado, glória seja dada a Jesus, por isso ardia o nosso coração no caminho quando ele falava conosco. Então, se você pegar a história dos discípulos de Emaú, você vai compreender o que é a missa. A missa não é somente o sacrifício do altar, não é somente o sacrifício da cruz, mas também é aquilo que Santo Inácio colocou, a leitura dos profetas, dos salmos, da lei e também daquilo que os apóstolos escreveram. Ou seja, a missa tem duas partes principais: mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Muita gente quer dizer que é somente o Calvário. Não é. A liturgia, ela é toda. Por isso se pode experimentar a liturgia celestial na liturgia de hoje, né? O vídeo é bem longo, né? A gente vai passar ele, mas ele é grande. A gente passa uma parte, não precisa tudo, depois eu peço para ele parar. Para a gente ver um pouquinho algumas coisas que foram realizadas com a missa. Agora prestem atenção, gente. Eu peguei esse vídeo aí, né? Esse vídeo aí ele tem algumas colocações. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é colocado nele. Mas também vocês vão ver tanto uma coisa como a outra, e vão entender. Eu sei que daqui vocês já são maduros o suficiente para entender o que é excesso e o que não é excesso. Amém? Pode colocar. Tá, vai. Então deixa eu ir continuando aqui. Quando tu achar, tu faz um ok para mim. Ah, pegou? Pronto. Our Lord Jesus Christ, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it. Christ for you. Christ shed for you. Helen, the blood of Christ shed for you. Helen, the blood of Christ for you. Leroy, the blood of Christ for you. James, the blood of Christ shed for you. Angelina gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quae Déjà, Vestali potens Deus et dimissis pegatis vestris perecat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, quebat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Etienne
ci riferisce che tamongi. Lode di Signore, Deu um pulinho, não foi? Ali, acho que ele... Não, deixa o outro para lá. Pronto, gente, vê só. Eu acho que deu para ver mais ou menos aí. Eu vou pedir para Val deixar já as fotos prontas aí, para a gente também ver. Mas vejam só, existem duas missas, né, no rito romano, que é da nossa igreja, e que é celebrada. A missa tridentina e a chamada missa nova. Mas não é a missa nova, é a missa ordinária, a missa que se celebra hoje. É essa missa que a gente vai, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vai colocando as fotos aí, Val. É essa, aí um padre abençoando o povo com água benta. Né? Ali a missa tridentina. Aí a missa tridentina também. Continua. Missa tridentina. Aí a missa, um padre aí tentando, né? Acho que isso é um vídeo, é? É o vídeo? Pode colocar um pedacinho aí pra gente ver. Pronto, são as fotos. Foi o mesmo, não foi? É o mesmo, né? Pronto. Pronto, tá bom. Pronto, então a gente viu aí. Pronto, vê só, gente. Pega a tua folhinha aí e acompanha aqui novamente, né? A missa tridentina, tá aqui, missa de Pio V, é a missa tridentina. É a liturgia da missa do rito romano, das edições do missal, promulgada em 1570 a 1962. Então, a missa tridentina é aquela missa que a gente viu em algumas fotos, em algum momento ali o padre celebrando, eu não lembro a expressão agora, fugiu da mente, mas é em Oriente, ou seja, o padre celebrando, como se dizia antigamente, de costa para o povo. Mas a expressão não é esta, de costa para o povo, é de frente para o altar. Aí se celebrava em latim, a missa em latim, com algumas diferençazinhas, né, em termos de maneira de expressão, né? Então, a missa tridentina que se dizia celebrada de costa para o povo, e a missa normal, que chama-se missa nova, que é celebrada de frente para o povo. Primeiro, a missa tridentina não era celebrada de costa para o povo, era celebrada para Deus, de frente para Deus, e toda a assembleia ficava também de frente para o altar. Da mesma maneira que nós ficamos, o sacerdote, com exceção do sacerdote, que também ficava de frente para o altar. E, automaticamente, acabava ficando de costa para o povo. Na Conde da Boa Vista existe uma missa tridentina. Eu já fui, já participei. Achei maravilhosa. Primeiro porque 10 minutos, meu Deus. Primeiro porque eu não gosto muito de barulho. Isso eu fui, com o passar do tempo, vivenciando a liturgia, eu vi que a liturgia não é lugar de barulho. Então, da maneira que a missa tridentina é celebrada, a missa hoje extraordinária, é fantástica. É fantástica. É maravilhosa. É a missa que quem entender um pouco o que é a liturgia eucarística gostaria de sempre participar. Eu, porém,
não frequento com frequência, porque existe algo, como eu estava comentando com Val, que não me dá a mesma liberdade, e aqui não é liberdade para fazer o que eu não devo fazer, mas a liberdade de compreender verdadeiramente ali como está sendo celebrado, porque eu não conheço nada de latim. Apesar que a missa a gente não precisa, no sentido aqui de conhecer o mistério. O mistério já está dizendo mistério. Se a gente conhecer aquele mistério, deixa de ser mistério, deixa de ser algo que é próprio de Deus. E passaria a ser algo humano. Aí qualquer pessoa celebraria, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade para viver a missa tridentina como eu vivo a missa chamada nova, mas a missa ordinária. Simplesmente por isso, por eu não entender o latim e também não ter uma frequência assídua. Aí eu tenho dificuldade de compreender. Aí eu fico mais à vontade na missa ordinária. Agora, porém, pega a sua folhinha aí, missa de Paulo VI. A missa nova, né, essa palavra nova me deixa encucado, que é como se a missa, a outra não valesse, fosse ultrapassada, fosse caduca, mas é a mesma missa, com algumas diferenciazinhas da maneira que se celebra, né? Missa nova ou missa ordinária é a liturgia da missa do rito romano, contida no missal romano promulgado pelo Papa Paulo VI em 1962, após o Concílio Vaticano II. Então, o Papa tem até assim, algumas pessoas que dizem, o missal de Paulo VI destruiu a liturgia. Tem gente que diz, não, gente, não destruiu. O missal não dá brecha para essas coisas que a gente viu aí. Se você pegar o missal romano aqui na paróquia, ou na sua paróquia, ou na sua capela, se você pegar o missal e você for ler ali, você vai ver que a liturgia ordinária não dá brecha alguma para esses abusos litúrgicos. Ele tem na sua tradução alguns termos que levam a entender outra coisa do que é a liturgia. Por exemplo, no vídeo diz que o missal, né, de Paulo VI, o concílio, a missa nova, tinha o propósito inicial de trazer o protestante para dentro da igreja. Isso aí eu sei que tinha influência protestante no concílio indiretamente, não diretamente, mas indiretamente. Mas isso aí não fez com que a missa de Paulo VI fosse uma missa contrária ou diferente da missa de Pio V. Não foi. Não foi. Estaria sendo injusto se dissesse que foi. Existem os excessos, mas os excessos quem faz é o povo ou os padres. Por exemplo, é para se comungar de joelho e na boca. A gente sabe disso. Quem de nós faz? Quem de nós fazemos? Né? Uma levantou a mão aqui. Eu comecei a fazer porque eu fui entendendo. Mas nem todo mundo sabe. Imagine se agora o Papa de repente dissesse, olha, todo mundo agora está proibido comungar na mão, diretamente na mão. Vai todo mundo agora comungar de joelho e diretamente na boca. Se de repente o padre dissesse, olha, a partir de agora não se celebra mais a missa ordinária, vai se celebrar a missa extraordinária. Gente, olha, uma senhorinha, quando o Papa Bento XVI foi fazer ali um livro, né, falando sobre a reforma da reforma, né, que teve a reforma litúrgica, mas teve uma outra reforma que avacalhou, né, o negócio. Aí quando ele começou a falar, ele começou a celebrar a missa como era a missa extraordinária, tridentina, começou a levar o povo a uma cultura de receber Jesus de joelho e na boca. Uma senhora disse assim, olhe, não deixem a igreja voltar a celebrar como era antigamente, que a gente não entende nada, a gente não consegue.
Ou seja, vai chegando aos extremos da coisa. As pessoas vão pensando. Imagine se o Papa dissesse: a partir de hoje celebra só a missa tridentina. Eu não entendo nada de latim. Até eu conheço a estrutura da missa, eu sei o que se celebra, porque eu participo da liturgia. Mas imagina alguém, um um recém-convertido, vamos dizer assim, porque a palavra enrolou aqui. Uma pessoa que chegasse na igreja agora. As pessoas que chegam na igreja católica, batizados, que não conhecem a liturgia, começam a dizer: eu não sei porquê, se levanta tanto, se senta tanto, se ajoelha tanto. Imagine se fosse em latim. Então, penso eu, como está aqui, ó, a solução é o retorno da missa de Pio V, a missa tridentina. A solução não é isso. A solução para uma liturgia bem celebrada não é voltar à missa tridentina. Apesar que a missa tridentina deve ser celebrada e continuar a ser celebrada, porque cada um de nós, da maneira que nós acharmos melhor, participamos ou não participamos, né? Então é isso. Para mim, na minha concepção, o retorno da missa tridentina para ser a missa de extraordinária, para ser a missa ordinária, para mim, não resolveria. Iria se acontecer uma bagunça tamanho do mundo. Olha, imagine uma paróquia dessa. O padre começasse a celebrar a missa tridentina sem ninguém entender nada, sem ninguém saber de nada. Né? Para quem entende, é um pouquinho difícil. Eu vou correr aqui bem rápido, não? Tá certo? A missa, sacrifício e banquete pascal, isso aqui eu já expliquei. A participação ativa dos fiéis não é aquela que o padre convidou ali, né? Não é uma que quem é da paróquia de São Lourenço, já deve ter visto na hora da consagração, não vou citar o nome, mas quando se faz a consagração, aí começa: Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem... Aí começa um MP3 cantando, chamando o povo a dançar, a cantar, a fazer o que você imaginar. Isso não é próprio da liturgia. Não é, tá certo? Participar ativamente não é isso, não é bater palma, não é dançar o ye, 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 ye. Não é isso. Participar ativamente da missa é conhecer a missa, conhecer o que está sendo celebrado e fazer o que é próprio da Assembleia. Não fazer o que é o papel do padre e nem fazer esses excessos que muitas vezes é o padre que chama e que começa, né? A reforma do ordinário, cadê? Participação ativa dos fiéis. A reforma do ordinário, né? Aqui eu já falei, foi a reforma que foi feita do rito ali da missa, né? Não tirando a essência, o centro, mais algumas coisinhas que foram colocadas para que se pudesse, por exemplo, a missa celebrada de costa para o povo, ser celebrada de frente para o povo. Mas deveria ser feito o quê? Aquilo que o missal e aquilo que Paulo VI queria. Um crucifixo grande no altar, de frente para o padre, 3 candelabros de um lado e 3 candelabros do outro, para que o padre continuasse na mesma mística que era a missa tridentina. O povo, é o povo lá, o padre tem que celebrar aqui, de frente para o crucifixo, de frente para Deus, né? Ampliar o espaço da Bíblia, ou a Constituição pediu isso, que fosse ampliado, que fosse feito mais leituras na missa, a Bíblia, né? Primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Era um pouco menos, se ampliou, né? E quando o leitor lê, entenda, não é o leitor que está lendo, é Jesus que fala. Seja no Antigo Testamento, seja nos Salmos, seja no Novo Testamento, seja no Evangelho, é Jesus que fala, não é o leitor. Esqueça o leitor, escute Jesus. Se o padre não fizesse homilia, as leituras eram mais do que suficiente para nos catequizar na missa. A homilia, o padre não deve estar falando de política, de reforma, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o que lá. É para falar dos textos bíblicos e daquilo que a liturgia celebra. Seja uma solenidade, seja uma festa, seja um padroeiro, seja como vivemos, como celebrou agora há pouco, tantas e tantas festividades a gente vai ver aí agora celebrar.
né? A oração dos fiéis, aqui também se fazia, né? Na missa tridentina, se eu não estou enganado, não faz, né? Não faz, eu não frequento com muita frequência, como eu disse, né? O vernáculo, ou seja, essa mudança também que foi de extrema importância para nós. Saiu do latim para se celebrar na língua do país, na língua do povo, para que o povo pudesse compreender o que estava sendo celebrado. Uma observação. A missa dos arautos do Evangelho, por exemplo, é uma missa que dá gosto de ir. Eu, particularmente, penso que uma missa era para ser celebrada daquela maneira. Alguns hinos em latim, a gente com um panfletozinho acompanhando, vai entendendo devagarinho, e outras coisas celebradas na língua vernácula. Comunhão de joelho, na boca, todo mundo já tem um genuflexório, né? Penso que seja isso. Nada de palma, nada de iê, 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 nada de Cristo tem poder, Cristo tem... Ele tem poder, mas não precisa do tem poder, né? A comunhão em duas espécies. Aí a Constituição diz que em solenidades e missas de primeira comunhão ou ordenações. Esses são os momentos que deveria se dar a Eucaristia, né, a comunhão em duas espécies. Nesses pontos aí que eu coloquei. Missa de primeira comunhão, ordenações e algumas solenidades. A unidade da missa, liturgia da palavra e liturgia eucarística, aquilo que eu expliquei. Uma sem a outra é como se fosse uma mesa, né? Uma mesa não, vamos dizer, uma pessoa com duas pernas, tira uma perna, fica, né? Porque a missa não é somente o sacrifício de Jesus na cruz. A missa é vida, morte e ressurreição de Cristo. É tudo. É tudo, viu? O concelebrante compete ao bispo estabelecer as normas para a concelebração na diocese. Então é o bispo que define se pode concelebrar, se não pode, em que momento deve, em que momento não deve, né? Se pode concelebrar em missas solenes ou não. Aí o bispo é quem vai decidir. Só que muita gente começa, né, a achar, muitos padres começam a achar, vai ter alguma coisa ali, um padre vai celebrar, eu sou padre, aí já vai para lá, aí já vai com a sua roupinha, seus paramentos, que quer celebrar. Não, né? Os outros sacramentos tiveram sua liturgia reformada também, né? Então existiu uma reforma aí nos outros sacramentos, porque a liturgia abrange tudo, não é só o sacramento da Eucaristia, mas todos os outros, batismo, crisma, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, todos os outros sacramentos também tiveram a sua liturgia reformada e também traduzida para a língua vernácula. A reforma do ofício divino, a liturgia das horas, nós que fazemos parte da comunidade Sal e Luz, nós rezamos, né, principalmente, né, de maneira assim mais direta, as laudes, as vésperas e as completas. Se der tempo, todas as horas. Se não der tempo, principalmente essas três. Laudes pela manhã, véspera no finalzinho da tarde e completas no momento de ir dormir. No momento que vai dormir. Lá faz um exame de consciência também. Não vou entrar em detalhes. E se abriu isso aos fiéis, né? No Concílio Vaticano II, se abriu isso para os fiéis. Era somente os padres, os bispos e os religiosos que podiam fazer essa oração. E essa oração é uma oração que é universal, é toda a igreja que reza. Quando eu estou rezando, fazendo as minhas laudes, eu estou rezando com toda a igreja do mundo todo a mesma oração e as mesmas intenções. Aí ali eu posso colocar também as minhas intenções, que dá uma brechinha, como na missa também. A língua oficial da liturgia das horas era o latim, com exceção dos padres que têm dificuldade. Então existiam alguns padres que tinham dificuldade no latim e, para rezar, poderia rezar na sua própria língua. Mas a língua oficial também era, como a missa tridentina, o latim. Com essa reforma e se abrindo para os leigos, aí se traduziu também, a gente pode rezar também. Qualquer pessoa aqui pode rezar, tá certo, gente? É aberto para nós.
A música sacra e as artes sacras. Isso aqui é música, a gente vê os excessos, bateria, teclado e muita coisa. E às vezes até no momento da Eucaristia tem gente querendo conduzir o povo a... Levanta sua mão para Jesus. Só que lá... Não tem necessidade disso. Somente cante o que é para ser cantado. Só. E procure a missa, a letra que seja litúrgica. Né? Que seja litúrgica. E as artes sacras, né, que são essas questões de confecções, coisas que estão, por exemplo, nos paramentos litúrgicos do padre. Tinha até uma foto aí, não sei se vocês viram, acho que a gente não colocou, de um padre que estava com a sua túnica aberta, e a túnica dele tinha o Superman desenhado. Né? Mostrou, não foi? O Superman desenhado, porque ele ia celebrar para as crianças e estava com o Superman. Aquele outro padre lá com um negocinho aqui na cabeça, uma coisinha, uma peninha, não sei o quê. Ou seja, gente, não dá mais tempo, mas isso aqui é só para vocês ficarem com o desejo de procurar conhecer esses documentos e aprender um pouco mais sobre a nossa igreja. Quem conhece a igreja, ama a igreja. Quem ama a igreja não é infiel a ela e nem é apóstata, nem abandona a igreja. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você pudesse aplaudir Jesus. Não é para mim, mas para Jesus. Né? Eu acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo. Meu irmão quer fazer uma pergunta ali, mas eu queria dizer uma coisa a respeito da Escola da Fé. Todas essas formações são colocadas no canal do YouTube da Escola da Fé, AOR, e você comece a visualizar os vídeos, a curtir e a compartilhar. Essa semana, agora, ontem, eu estava vendo uma pregação de Endel, né, que foi para a família. Famílias, transfigurai-vos no Cristo. Eu gostaria de dizer que Endel me ajudou um bocado de coisa aí na minha conversão no casamento. Já estou aqui me organizando, porque tem muita coisa para ser convertida, viu? De fato, eu não estou aqui querendo colocar, né? Mas de fato. Aí eu fui e comentei com outra pessoa a respeito dele, da sua propriedade em falar daquele tema. E quando eu cheguei hoje no trabalho, a pessoa disse assim: olha, eu fui assistir a palestra de Endel. Rapaz, é boa mesmo. Então, divulgue o canal, compartilhe. Divulgue o canal, compartilhe. Porque quanto mais se divulga, quanto mais se dá o like, como diz na linguagem de hoje, e quanto mais as pessoas se inscrevem, mais o YouTube pode divulgar, recomendar para outras pessoas. E aí a gente consegue uma amplitude maior para evangelizar. Tem muito canal protestante ensinando coisa errada. A gente precisa dos canais católicos. Vou dizer uma coisa aqui, mas não é para promoção pessoal, porque até mesmo lá eu não faço nada pessoal. Mas eu também tenho um canal pequenininho, né, lá no YouTube, está somente com 140 inscritos, olha, pouquíssimo, né? O canal é Jesus é o Caminho, Denis Alves Moura. Você consegue encontrar. Se você quiser e desejar, assista alguns vídeos pequenininhos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que fala sobre a doutrina da igreja. Você não vai achar uma palavra minha. É aquilo que está no catecismo da igreja. Se tiver alguma coisa lá que não for do catecismo da igreja, não for doutrina da igreja, coloque lá no comentário: Denis, está errado. Aí eu vou fazer outro vídeo me corrigindo. Tá certo? Amém? O irmão ia falar, era o que, irmão? Foi muito interessante realmente a palavra. A gente sabe que todo mundo absorveu alguma coisa, né? Sendo que às vezes é como um padre tivesse uma formação e o outro tivesse outra, né? Porque uns fazem alguma coisa na missa e às vezes a gente fica perdido na outra se pode fazer ou não, lógico. Essa palestra que você deu, a gente absorveu muita coisa. Hoje eu aprendi que tem muita coisa errada que eu faço. Inclusive a gente foi numa igreja, numa comunidade que eu não vou falar,
E a pessoa estava dando a comunhão como se estivesse jogando, né? E a gente achou um absurdo, não foi, Felipe? E outra, a pessoa se ajoelhou para receber a hóstia e o padre não. Proibiu e mandou ela se levantar. Então, às vezes, a gente fica assim perdido, sem saber, às vezes, o que fazer. Né? E a gente não sabe. E no momento desse, o que é que a gente faz? O que é que deveria fazer? No momento desse, o primeiro momento, por essa pessoa que está dando a comunhão como se estivesse distribuindo pipoca, a gente reza. Se a gente tiver condição de orientar, a gente orienta. Se não, a gente reza por ela. Sim, a pergunta dele é: foi em uma comunidade, viu alguém, né, um ministro, eu acho, né, o ministro extraordinário da comunhão, dando a comunhão como se estivesse dando qualquer outra coisa. Pipoca, por exemplo, né? E também, quando alguém foi se ajoelhar para comungar, o padre proibiu e levantou. Aí o que é que eu digo para as duas? Isso é uma questão minha, aqui é minha, pessoal, né? A minha orientação é: reza por essa pessoa que está dando comunhão de qualquer jeito, porque talvez ela não teve uma experiência com Jesus ainda, né? Ela está somente prestando serviço ali, e um serviço mal prestado. Você tenta orientar, se não consegue, reza por ela. E a outra questão é do padre. Lembrando, o padre é autoridade. Eu não posso ir lá e bater de frente com o padre. Já aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu tentei começar a comungar de joelho, mas toda vez que eu ia comungar, o padre me levantava. Toda vez que eu ia comungar, o padre me levantava. Agora, os padres já estão percebendo que os fiéis estão participando ativamente da missa. E é aqui que está o ativamente. Participar conhecendo e fazendo o que tem que ser feito. Aí, como eles estão sabendo que a gente está conhecendo o que é de fato a missa, aí eles já estão ponderando. Mas se o padre lhe levantar, não tem problema, levante-se. Não vá brigar com o padre. Não vá brigar. Se você brigar, você perde. Já aconteceu comigo aqui em São Lourenço 2 vezes. Eu me ajoelhei, ele falou que levante, fez eu levantar, aí eu fui receber do jeito que ele pediu. Logo em seguida ele me chamou lá na sacristia, quando terminou a missa, dizendo que aquilo era uma palhaçada. Ele disse, né? Então... Eu estava querendo chamar a atenção do pessoal. Eu fiquei magoada. E eu disse para Jesus, eu disse, não, vou continuar recebendo do jeito que é para ser. E continuei, né? Aí ainda me orientou, não procure outro padre. Pronto, é o que eu ia dizer agora. Se aquele padre insiste em não permitir, né? Não é nem permitir, porque ele não poderia nem interferir, né? Mas se ele insiste em arrumar problema, vá em outra paróquia. Participe da missa em outra comunidade. Nós, católicos, podemos participar da missa aqui ou no Japão. É a mesma missa. Agora, o que não pode é a gente bater de frente, senão a gente perde. Agora, porém, a gente pode dizer ao padre: padre, olha, se for chamada a atenção, não é palhaçada. É a maneira ordinária. É a maneira que tem que ser. Agora, como aqui no Brasil e na América Latina, regra se torna exceção e exceções se torna regra, aí a gente não pode fazer outra coisa, né? Eu estava muito assim, angustiada. Eu disse, meu Deus, não chega ninguém. Essa formação foi tudo que eu estava precisando. Amém. Né? Puxa, ninguém nota tudo essas coisas erradas. Mas está se notando. Existe muito jovem que já está vivenciando isso, existe muitos padres que estão voltando a isso porque eles percebem. Por exemplo, a missa na Pio X, eu fui muitas vezes e eu vejo que já é uma missa bem diferenciada do que a gente vê sendo celebradas aí em excessos. Já é uma missa mais sucinta, mais calma, com ausência de palmas, Eu não frequento lá com frequência. Olha o trocadilho da palavra. Toda vez eu uso essas duas expressões coladas uma na outra. Eu não estou habitualmente indo lá. Mas quando eu vou, eu percebo. Paróquia do Santa Ana, nova paróquia, começou agora em janeiro.
também eu vejo que existe já uma diferença voltada mais para aquilo que é a missa extraordinária, que é a missa tridentina. A gente precisa procurar os lugares que a gente tem acesso. Você não é obrigado a participar do MP3. Eu não participo. Só se eu chegar lá e não souber. Quando eu chegar, aí eu não vou embora, que eu estaria fazendo uma defeito a Jesus, né? Mas se eu sair da minha casa para ir ao MP3 de livre e espontânea vontade, eu não vou. Eu vou para outro. As missas que eu gosto de frequentar: Carmelo, Missa de Santana, Missa dos Arautos, né? A Missa de Pio X, não com muita frequência. E aqui em São Lourenço, porque é a minha paróquia também, né? Eu não posso deixar simplesmente. Porque eu preciso ser um agente transformador da ideia. Eu tenho que começar a comungar de joelho. Se o padre briga na primeira vez, beleza, eu faço de conta que entrou aqui, saiu aqui. Na segunda eu tento. Se for para criar escândalo, aí eu tiro meu time de campo. Porque se você criar escândalo, é você que está perdendo. Os excessos que a gente não deve querer do padre, a gente não pode fazer. Né? A gente não pode fazer. É um direito, de fato. De fato é um direito. E a gente pode dizer a ele: padre, é meu direito. É meu direito. Se você não pode comungar ajoelhado, você faz, né, uma reverência bem colocada até o máximo que você puder. E depois você recebe na boca. E nada disso de o padre ficar assim, ó, esperando a sua mãozinha. Se for o caso, bote a mão para trás e bota a língua para ele. Bote a língua mesmo. Para eles começarem a perceber. Por conta do HN1, né, se eu não me engano, é uma febre que teve aí. Aí começou esse negócio de dar na mão. Mas isso também foi desculpa de ativistas da teologia da libertação dentro da igreja, para ir ainda mais inculcando na cabeça do povo um espírito de rebelião e de transformar a missa naquilo que ela não é. Um banquetezinho onde todo mundo se senta e, como vocês viram na foto, o padre se senta lá no cantinho no chão e o pessoal vem, pega a Eucaristia, molha no sangue de Cristo e comunga. Autocomunhão não é permitido, é proibido. Não é permitido. Não é permitido. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar, né? Porque senão a hora vai-se embora. Eu gosto de falar. Parece que vocês gostam de escutar, né? Aí, a irmã cantou Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Ontem eu fui dar uma formação sobre o amor de Deus. Eu cantei cantei não, né? Eu pedi para cantar esse hino lá. E a gente vai cantar ele de novo. A irmã vai cantar ali. E eu queria que você pudesse rezar com esse hino de maneira bem sucinta. Queria que você já pudesse ir fechando os seus olhos. E fechando os teus olhos, eu queria que você pudesse mergulhar naquilo que é a liturgia da igreja. Naquilo que são as liturgias de todos os sacramentos, principalmente na liturgia eucarística. E nessa liturgia, que você pudesse ir pedindo a esse amor de Deus, que está aqui no nosso meio, que já está dentro de cada um de nós, que esse amor seja capaz e possa fazer na sua vida uma transformação, a ponto de você amar de maneira tão extraordinariamente Jesus na Eucaristia, que você não queira outra coisa senão estar na missa. É na missa que nós recebemos o Senhor da nossa vida. É na missa que nós nos alimentamos do corpo e do sangue do nosso Senhor. É na missa que nós recebemos a força vital que nos dará a vida eterna. Eu queria que você pudesse pedir cantando esse amor e dizer para Ele como é bom sentir o teu amor tocar em mim, Senhor. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Solte a sua voz e repita isso. Tocar em mim. Mais uma
vez. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim, Senhor. Teu amor tocar em mim. É uma brisa suave. Brisa suave. É um vento impetuoso. Vento impetuoso. É uma chama, como nos discípulos de Emaú queimava. Queimava ali no coração dos discípulos. E diante do altar da Eucaristia, eles reconheceram o Senhor. Vai pedindo ao Senhor essa brisa suave, que é o Espírito Santo, que é o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai. E o apóstolo Paulo diz que nós recebemos um Espírito. Foi derramado sobre nós o Espírito, não o Espírito de covardia. E vai pedindo ao Senhor a graça. Senhor, dai-me esse Espírito, Senhor. Cantando, vai dizendo a Ele: é bom sentir, Senhor, teu amor tocar em mim. Que eu te peço, Senhor, vai derramando sobre esses irmãos que estão aqui, cada um deles, Senhor, de maneira pessoal. Vai derramando, Senhor, o teu amor, vai derramando o Espírito Santo, Senhor. Vai dando a cada um, Senhor, a ousadia de trazer de volta, Senhor, para dentro da tua liturgia, aquilo que é próprio da liturgia. Vai fazendo com que o nosso coração possa experimentar e conhecer, Senhor, a Sagrada Liturgia, a ponto de nós não queremos excessos, Senhor. Nem os nossos excessos, nem os excessos dos sacerdotes, Senhor. Mas aquilo que é próprio da tua liturgia, aquilo que o Senhor celebrou, aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o apóstolo Paulo disse à comunidade de Corinto: olha, os excessos, vocês precisam compreender, vocês precisam entender que é o corpo e o sangue de Cristo que é celebrado. E ele diz que quem não discernir que é o corpo e o sangue de Cristo está comendo e bebendo a sua própria condenação, Senhor. Santo Inácio, Senhor, no ano 1007, Senhor, ou melhor, 107, já dizia para nós o que é a Sagrada Liturgia da Igreja. E não mudou muita coisa, Senhor, ou melhor, não mudou nada, a não ser apenas a maneira de ser visto. Senhor, o espírito do Concílio Vaticano II, Senhor, não era esse espírito de rebelião, Senhor. O espírito do Concílio Vaticano II não era um espírito de rebeldia, mas era o mesmo espírito que estava sobre o Papa João Paulo, ou melhor, o Papa Paulo VI, e São João 23. São João 23, que é santo da tua igreja. Esse Espírito Santo que estava no concílio era o mesmo Espírito que João 23, colocado e envolvido por ele, convoca o concílio, Senhor. Senhor, o Espírito que estava, Senhor Jesus, sobre Paulo VI, não era um espírito de rebelião, não era um espírito de rebeldia, aquilo que a Constituição Sacrosanto Concílio coloca para nós. O desejo era apenas de trazer ao mundo moderno a doutrina integral de sempre, Senhor. A doutrina integral de sempre, e não uma nova doutrina, Senhor. Por isso nós te dizemos, Senhor, que é muito bom sentir o teu amor, Senhor, tocar em mim. O teu amor que toca em mim e toca em cada um de nós. Eu te louvo, te agradeço. Quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade. Quero te louvar, Senhor, porque cada irmão que está aqui, Senhor, está conseguindo compreender, Senhor, o que é a sagrada e a santa liturgia eucarística. Nós queremos te louvar por isso, Senhor. Eu quero encerrar, Senhor, pedindo que o Senhor possa vir ao nosso coração por meio da intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aplauda Jesus e encerramos. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória.
nessa oração, estenda as mãos sobre Denis mais uma vez. Agradece a Virgem Maria, vá agradecendo, vá com suas palavras. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus nos falou através do nosso irmão. Agradeça a Deus por todo o conhecimento, toda a graça, toda a sabedoria, o dom da inteligência, o dom do discernimento. Sim, Senhor, te pedimos também que o Teu Espírito Santo continue a usufruir do Teu instrumento, Senhor, a usufruir do Teu Filho, do Teu servo, do Teu eleito. Continua, Senhor, derramando os dons e enviando Ele cada vez mais, Senhor, pelas missões, para as missões. Que muitos e muitos, Senhor, possam conhecer o Teu amor, entrar em intimidade com o Teu coração, conhecer a Tua igreja através do seu serviço de apostolado, através dos seus vídeos, através das pregações, missões. Tudo isso, Senhor, consagramos no colo da Virgem Maria, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.